Tá? O André Luiz fala muito isso, da questão dessas energias que são produzidas nas células. Então o que vai acontecer? É óbvio que ali sai o ectoplasma, vamos dizer assim, primitivo. E no interior do duplo etérico ele é processado e aí a gente tem aquele resultado que são aqueles chumaços, parecendo algodão, aonde se formam espíritos materializados. É óbvio que a qualidade da manifestação mediúnica vai depender da qualidade do ectoplasma que o médium está doando. Porque existem diversos tipos de ectoplasma. Tá? Essa aqui é uma das materializações mais conhecidas do mundo, que é a manifestação do espírito Kate King, através da médium Florence Cook. Quem pesquisou foi o William Crookes, foi um grande cientista inglês. Ele tem aí o nome dele assinado em diversos trabalhos, em diversas descobertas na área científica. Só que chegou um momento, em 1870, que ele quis pesquisar o trabalho de materialização. E aí ele teve uma das maiores materializações que já ocorreram, que é desse espírito aqui. A médium está dentro da cabine, em estado de transe, e o mais curioso, quando ele foi pesquisar o fenômeno mediúnico, ele falou assim, olha, a pesquisa vai ser feita na minha casa e do meu jeito, sob as minhas condições. E ele fez do jeito dele, e esse espírito aqui conseguiu se manifestar, conviveu um certo tempo com ele, trouxe muitas informações. O mais curioso é assim, tem outras fotos também, que durante enquanto o espírito estava materializado, algumas pessoas que participaram da pesquisa com ele, entravam na cabine para ver se a médium estava lá, e ela estava lá. O que eles faziam? Eles faziam a medição da temperatura do corpo dela e a temperatura do próprio corpo do espírito materializado. E uma coisa muito curiosa, o próprio espírito materializado, ele tinha muita semelhança com a médium. Por quê? Quem estava doando ectoplasma? A própria médium. Entra também aí a própria interferência do próprio psiquismo do médium. Ok? Então essa é uma das manifestações mais curiosas e mais conhecidas. No Brasil, os dois maiores médiuns de efeito físico foram o Peixotinho e a Ana Prado. Ana Prado no estado do Pará. Ela fazia umas coisas absurdas. O fenômeno da voz direta, como a gente já colocou, acontece o quê? Caracteriza-se pela formação de uma garganta ectoplásmica. Quem leu o capítulo do livro Mediunidade, o Armon ele descreve, através da literatura do André Luiz, as duas situações. A situação da materialização dos espíritos e a da materialização da voz, do fenômeno da voz direta. Então, o que os espíritos faziam? Eles constroem uma garganta ectoplásmica para que, através dessa garganta, eles pudessem manifestar a voz e todos ouvirem. Todos ouvem. Porque quando só um ouve, significa que aquela pessoa é o quê? É médium. Então, a voz dos espíritos vai sendo ouvida por todos. Então, nós vamos encontrar isso nas obras do André Luiz, tá? Na obra especificamente no livro Missionários da Luz, ok? A logística do negócio, vamos entender. Primeiro, para que ocorra esses fenômenos de transporte, para que ocorra especificamente a materialização dos espíritos, primeiro, o ambiente precisa ser muito bem higienizado. O André Luiz descreve que os espíritos eles vão ionizando, eles vão desintegrando energias negativas que estão no ar. Porque o médium não pode sofrer nenhum tipo de interferência, porque senão pode ocorrer até o seu desencarne ou ele pode ficar doente. Então, vocês imaginam, há todo um envolvimento, um trabalho de espíritos que são responsáveis para higienizar o ambiente. Alguma semelhança até com os nossos trabalhos dentro do centro. Para que os espíritos consigam ter melhor trânsito nas nossas atividades, eles fazem a limpeza dos ambientes, né? Eliminam aquelas energias que vão trazer transtornos para o trabalho, para que eles possam trabalhar de uma forma satisfatória. Agora, nesses casos, a limpeza é muito maior. O trabalho exige muito mais, né? Aparelhos são colocados, isso tudo no mundo espiritual, né? Para a produção de energias auxiliares. O negócio é complicado, não é tão fácil como a gente imagina. Ectoplasma da natureza. Muito bem. É aquilo que a gente falou. Tem o ectoplasma do médium para produzir o fenômeno e tem as outras energias auxiliares. E na própria natureza eles vão buscar
energias auxiliares também, é o ectoplasma da natureza, que são trazidos geralmente por espíritos da natureza. São aqueles espíritos que trabalham na natureza e fornecem essas energias que vai viabilizar o trabalho de materialização. As energias dos assistentes, tanto que esses trabalhos, quando eram realizados, ou quando ainda são realizados, esse que tinha no Jabaquara, você fazia uma ficha, e antes você não era convidado assim, de cara. Primeiro faz uma ficha. Nessa ficha é feita uma avaliação espiritual para ver se a pessoa tem condições de ir e pode, de alguma forma, colaborar. Porque, assim, até onde eu sei, não é todo mundo que é aceito. Porque justamente ele pode funcionar como a energia dele pode bloquear todo o processo que está ocorrendo, até em função do ceticismo exagerado que a pessoa tem. Ela está ali justamente para descobrir, ela quer que aquilo não aconteça. Então, o que os espíritos fazem? Selecionam as pessoas com energias específicas, né? E essas pessoas precisam colaborar durante o processo das materializações, porque elas podem também prejudicar, ok? O isolamento é nesse momento que os espíritos fazem o quê? Quando a assembleia não está colaborando muito, eles têm que isolar aquela pessoa. Então é uma energia gasta que poderia ser usada na materialização. Isso ocorre muito nos nossos trabalhos mediúnicos. Quando o médium vem despreparado para o trabalho, o que o plano espiritual faz com ele? Se ele está na corrente, vai dar passe? Isola o desgraçado, porque vai dar um passe na Ana Lúcia e vai deixar ela toda torta. Ela entra assim e sai assim do centro. Ele dá o passe. Mas ele está isolado. Ele não sabe, mas ele está isolado. Então o cara veio cheio de cachaça. Graças a Deus, a gente espera que isso não ocorra aqui, né? Como não acontece, porque a gente tem um processo para, né, até chegar lá. Mas o plano espiritual isola. Então, o que acontece lá? A mesma coisa. Quando um não está colaborando, isola o cara, porque ele não está... E é uma energia que já poderia ser usada para o trabalho especificamente, né? A ação magnética sobre o médium, ou seja, o médium tem que ser... Ele vai entrar geralmente num transe, então tem que trabalhar o médium também. Há todo um processo de limpeza do médium, psíquica, de preparação espiritual dele. E o ambiente de pouca luminosidade. Esse tipo de luz não adianta, tem que ser apagado. Geralmente eles usam luzes vermelhas, né? Porque esse tipo de luz ele queima o ectoplasma.